Graças a Deus, queridos. Abra a Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 32. Nós continuamos ministrando sobre uma jornada de fé como tema central desses 40 dias, e nós temos compartilhado com os irmãos que nós estamos ministrando sobre alguns heróis da galeria da fé que se encontra em Hebreus capítulo 11, e um desses heróis da fé é Jacó. Então hoje nós vamos falar sobre Jacó. Já compartilhamos sobre Abraão, o seu filho Isaque, e agora vamos falar de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque. Diz assim as Escrituras no capítulo 32 de Gênesis, versículos 22 a 32, a 30, melhor dizendo, não é? Lembrando que domingo passado nós não ministramos essa pregação, essa mensagem, tendo em vista tudo que nós já compartilhamos sobre o falecimento da nossa querida irmã Raquel. Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 30, diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque, o ribeiro de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares, ou ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite, por tudo que já aconteceu neste lugar. O teu povo está aqui, e nós queremos, ó Deus, sermos iluminados pelo teu Espírito Santo, para que a multiforme obra do Senhor alcance, ilumine, clareie, dê graça de entendimento do teu propósito, da tua palavra, a cada vida que está aqui nesse auditório, e também aqueles queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo e cultuando o Senhor também em suas casas. Pedimos, Deus, que o teu Espírito nos mova a compreender essa jornada, a jornada de Jacó. Ó Deus, muito obrigado, porque só a sua palavra, por ela mesma, se explica, e somente a sua palavra é capaz de tocar profundamente no meu coração, no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Por isso, perdoa os nossos pecados, purifica nosso coração, e nos dê a sua graça nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus vai ao nosso encontro no lugar em que estamos e nos leva até o lugar onde Ele quer que estejamos. Deus vai ao nosso encontro no lugar em que estamos e nos leva até o lugar onde Ele quer que estejamos. É inevitável, meus irmãos, minhas irmãs, fugir da presença de Deus. Invariavelmente, eu e você, em algum momento da nossa caminhada, da nossa jornada, nós teremos que fazer concertos, fazer
concertos diante do Senhor. Davi, salmodiando no Salmo 139, verso 7, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A jornada de Jacó para a sua restauração foi uma jornada extremamente de confrontação. Porque a jornada de Jacó era uma jornada de mentira, de usurpação, de engano. Eu não sei se você sabe, mas Jacó, nesta jornada, ele ludibriou muita gente. Ele enganou muita gente. Primeiro, ele usurpou, ele tomou, tirou, arrancou por posse, sem direito, o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Se você começar a ler Gênesis capítulo 25, você vai perceber claramente Jacó agindo dessa maneira, tremendamente influenciado pela sua mãe Rebeca. Quando Rebeca disse para Jacó: o teu pai vai abençoar o teu irmão Esaú, você precisa se colocar numa posição de receber esta bênção. E Jacó disse: não, eu não vou fazer isso, minha mãe. Ela disse: você vai fazer isso, porque mesmo que a maldição seja lançada, que caia sobre mim. E assim diz a história bíblica que Rebeca manda Jacó pegar um cordeiro, pegar uma caça. Ela prepara esta caça e vai à presença, e Jacó leva à presença do seu pai Isaque para receber a bênção. Mas havia um problema. Jacó disse para sua mãe que Esaú era peludo e ele não tinha pelo. Então Rebeca disse: é simples, pega a lã da ovelha, coloca no teu pescoço e nas tuas mãos, e então se apresenta ao teu pai e pede a bênção. E Jacó chega assim, peludão. E aí ele diz: meu pai, aqui está a caça, agora eu quero receber a bênção, porque Isaque tinha já falado isso a Esaú, para que ele fizesse isso. Então Jacó antecipa, e aí Isaque, já na sua extrema velhice, diz: a voz que eu estou ouvindo é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Jacó disse: sou eu mesmo, meu pai, Esaú. E então Isaque estende as mãos sobre a vida de Jacó, pensando que era Esaú, e o abençoa com a bênção da primogenitura, a bênção de ser líder do clã, a bênção de liderar e herdar toda a herança familiar. Após a bênção, Esaú chega dizendo: meu pai, aqui está a caça, aqui está a comida, me abençoe. Ele disse: meu filho, eu já abençoei. Não, mas eu sou Esaú. Eu já abençoei. Jacó me enganou. A Bíblia diz que Esaú fica irado e diz:
vou matar Jacó. Rebeca ouve isso e diz: Jacó foge para o norte da Mesopotâmia, em Harã, e fica lá com meus parentes. E Jacó foge, e Esaú promete: quando meu pai Isaque falecer, eu mato Jacó. Jacó chega em Harã e encontra um tio e fica sob a tutela desse tio chamado Labão. Labão era muito idêntico com Jacó nesse sentido, astuto e sagaz. E então Jacó começa a trabalhar para Labão, e Labão começa a prosperar. E aí Jacó olha e descobre uma mulher, filha de Labão, chamada Raquel, e disse: essa é a mulher da minha vida. Aí Labão disse: tu queres casar com ela? 7 anos trabalha para mim. Ele disse: estou dentro. 7 anos trabalhou, dia da núpcia, dia maravilhoso, dia do enlace matrimonial, a noite da consumação do ato, do intercurso sexual, fazendo com que ali houvesse a consumação do casamento. Jacó certamente tomou uns gorós, e aí, em vez de entrar Raquel, entrou uma outra, chamada Lia, a primogênita de Labão. Jacó deita com esta mulher, no outro dia descobre que não é Raquel, é Lia. Aí ele corre para Labão e diz: você me enganou. Ele disse: como? Você não sabe da lei, não sabe dos costumes? Primeiro a primogênita, a mais velha, depois a mais nova, então trabalha para mim mais 7 anos. Ele fez isso e prosperou Labão. Jacó trabalhou 14 anos para esse homem. Mas o que mais interessante é que Jacó prosperou muito mais do que Labão. E aí houve um litígio entre os filhos de Labão, os servos de Labão, os servos de Jacó. Começou ali a ter um problema. Jacó disse: preciso sair fora, preciso fugir desse negócio. E então ele pega todo mundo e esquematiza uma fuga. Jacó fugiu do seu pai, Isaque, fugiu do seu irmão Esaú, e agora está fugindo de Labão. Mas a Bíblia diz que Deus fala com Jacó. Deus confronta Jacó dizendo: está na hora de você voltar para a sua terra natal. Está na hora de você ter um encontro real. Chega de fugir, chega de enganar, chega de usurpar, chega de ludibriar, chega de ficar levando vantagem sobre as pessoas. E Jacó então começa a sua jornada de volta à sua terra natal. E o texto que nós estamos aqui e nós lemos, a Bíblia diz aqui que Jacó se encontra num val de Jaboque. Ele para num val de Jaboque, ou seja, num ribeiro. E a palavra Jaboque pode ser traduzida também por travessia. E o texto diz que Jacó chega naquele lugar, e ele sabe que aquele lugar é um lugar de concerto, ele sabe que aquele lugar é um lugar de visitação, que ele não podia mais atravessar o val, o ribeiro para o outro lado, sem que primeiramente tivesse um encontro, sem que primeiramente tivesse um toque verdadeiro, genuíno, uma experiência real com Deus, transformadora, reconciliadora. Jacó fugiu do seu pai, Jacó fugiu do seu irmão, Jacó fugiu de Labão, Jacó fugiu de si mesmo, e Jacó estava fugindo de Deus. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs,
Eu não conheço a sua trajetória, e nem a sua caminhada, e nem a sua jornada. Eu conheço a minha. Todos nós temos uma jornada. E eu não sei qual é a história da sua jornada. Eu não sei como tem sido a sua jornada. Se você tem fugido de algo, se você tem vivido uma vida enganosa, uma vida de hipocrisia, uma vida que só no recôndito da sua alma você sabe exatamente como você está vivendo. Eu não sei se você tem escondido algo dentro de você por muitos e muitos anos. O que eu posso dizer para você é que chega um momento na nossa vida que, por mais que a gente já tenha fugido de muita coisa, muitas vezes nós estamos fugindo de nós mesmos, e mais do que isso, nós talvez estejamos fugindo do próprio Deus. Por causa da nossa hipocrisia, por causa dos enganos, por causa das mentiras. E nesse momento, a gente precisa estar num val de Jaboque. A gente precisa estar num lugar de conserto, de reconciliação. E esse texto aqui me ensina 3 lições que são indelevelmente importantes na minha vida e na sua vida. Primeiro, a confrontação de Deus com Jacó. A confrontação de Deus com Jacó. Observe, por favor, versículo 22. Diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val, o ribeiro de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Tem hora na nossa vida que agora é somente eu e Deus. Somente você e Deus. Chega um momento na nossa trajetória, na nossa caminhada, que a gente precisa dizer: Senhor, eu não consigo mais viver desta maneira, eu não posso caminhar mais dessa maneira, enganando as pessoas, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida de hipocrisia, vivendo uma vida escondida, vivendo uma vida nos recônditos mais obscuros da existência humana, vivendo uma vida em lugares que as pessoas olham para mim e dizem assim: você é um cara legal, você é uma bênção, mas só você sabe por onde você anda, por onde você tem caminhado e os dramas que você tem vivido. Talvez existam pessoas aqui e nos assistindo que durante o dia é uma pessoa linda, maravilhosa, mas tem vivido uma vida de fachada, porque as noites noturnas são terríveis. Terríveis noites de adultério, de prostituição, de boates, de jocatinas, de ser outra pessoa, não aquela que as pessoas conhecem. Ele estava só. E ele então se colocou só. E ali naquele momento, com certeza ele sabia que iria passar por uma confrontação. E o texto diz que a partir daquele momento ele entra numa luta. Uma luta com o homem, aqui uma expressão teofânica, o anjo do Senhor, ou seja, a presença de Deus. Deus estava ali junto com Jacó, e ele começou ali um embate, e o embate dele era: eu não vou deixar você, o Senhor, ir enquanto o Senhor não me abençoar. Sabe, é isso que Jacó sempre quis na vida dele, realmente uma bênção legítima, uma bênção verdadeira, uma bênção que possibilitasse na sua mente, no seu coração, refrigério. Talvez seja isso que a gente esteja precisando. De fato, sermos confrontados com Deus, sentimos a presença de Deus, o refrigério de Deus, a graça de Deus, de tal maneira que a gente precisa novamente dizer: eu preciso consertar a minha vida, eu não quero mais viver uma vida de engano, eu não posso mais viver uma vida de mentira, eu não posso mais viver uma vida de hipocrisia, eu não posso mais viver uma vida de fachada, porque isto está corroendo a minha alma. Eu preciso da bênção do Senhor.
E ele é insistente. Verso 25 diz: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Sabe, irmãos, todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Não há um ser humano que não tenha algo que o incomode, que o inquiete. Tem pessoas que carregam sobre seus ombros um jugo terrível, pesado, que nunca falou para as pessoas, nunca compartilhou, nunca abriu o coração, nunca dilacerou a alma, nunca expôs de fato o pecado que tem nas mentes, o assedia, que o machuca e que o oprime e o que faz viver uma vida de escravidão. A minha oração é que hoje você ouvindo esta palavra, seja o seu val de Jaboque, seja esse ribeiro, seja um ribeiro em que você diga: eu não vou fazer essa travessia, enquanto eu não tiver realmente esse sentimento de que Deus está lavando a minha alma, que eu estou sendo refrigerado pela bênção do Altíssimo sobre o meu viver. E aí a gente pode entender quando João diz na sua carta, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, minha irmã, não há outro caminho a não ser experimentarmos de Deus esse confronto, esse toque, esse sentimento de que a bênção de Deus é que traz paz no nosso coração. Não viva mais guerreando, não viva mais correndo, fugindo, não viva mais uma vida de engano, não viva mais como se fosse um quadro moldurado, mas no fundo é um quadro terrível, porque uma história por trás do quadro é uma história lúgubre, cheio de trevas, cheio de dores, cheio de marcas, cheio de feridas, cheio de pecados que precisam ser completamente confessados diante de Deus. Depois da confrontação que Deus faz com Jacó, nesse embate, porque a despeito de acharmos que Jacó está lutando com Deus, lembre-se, foi Deus que levou Jacó para o val de Jaboque. Lembre-se, foi Deus que confrontou Jacó com a sua própria existência. E então nós temos o segundo aspecto, a segunda lição, que é a confissão de Jacó a Deus. Quando a gente está no val de Jaboque, se a gente quer tirar esse peso, esse pecado, essa luta que a gente carrega, que a gente não consegue se libertar porque o pecado se tornou o senhor da nossa vida, a gente precisa passar pela confissão. E o texto é muito claro a partir do versículo 28, diz assim: então disse, já não te chamarás Jacó e sim Israel, ou melhor, versículo 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. É interessante porque algumas traduções nos mostram uma expressão: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Foi essa pergunta que Deus fez para Jacó. Qual é o teu nome? Como tu te chamas? Ou qual é o teu nome? Como você se chama? Eu não tenho dúvida, meu irmão, minha irmã, que Jacó já tinha ouvido essa expressão, como te chamas? Sabe quando ele ouviu isso? Quando o seu pai, Isaac, estava diante dele, e ele, com aquele prato de comida,
Isaac pergunta: qual é o teu nome, meu filho? Foi essa pergunta que Isaac fez para Jacó. Agora, há dois aspectos que eu quero aqui lhe trazer à memória. Primeiro, que quando a gente olha para a história de Jacó, na conversa com seu pai Isaac, na nossa mente, a gente acha que nós estamos lidando ali com um jovem inconsequente, um jovem que ainda está em amadurecimento e precisa de orientação para não fazer essa besteira de enganar o próprio pai. Você sabe quantos anos Jacó já tinha? 71 anos. 71 anos. Solteirão. Ainda há esperança. 71 anos. Jacó saiu de casa com 71 anos. Na verdade, as implicações mais ardilosas estavam dentro de Jacó. Mais ainda, Jacó passou 20 anos nessa peregrinação, fora de casa. Quando ele retorna para o Val de Jaboque, ele tem 91 anos. Ele está aqui diante do Senhor, sendo confrontado pelo Senhor, e o Senhor perguntando qual é o seu nome, para alguém que tinha 91 anos de idade. Qual é o teu nome? E aquilo reverberava na mente de Jacó, porque ele sabia claramente que o seu próprio pai tinha feito essa pergunta: qual é o teu nome, meu filho? E ele disse: Esaú. Deus sabia exatamente, porque Deus é onisciente, Ele conhecia Jacó, Ele sabia quem era Jacó, e mais do que isso, Ele sabia o nome de Jacó, que significa enganador, que significa usurpador, que significa aquele que engana, aquele que puxa o tapete. Qual é o teu nome? E essa pergunta continua reverberando nas nossas vidas, seja para um adolescente, seja para um jovem, seja para um adulto de 91 anos. Qual é o teu nome? Em outras palavras, eu sei quem você é. Eu sei das tuas negociatas, eu sei das maneiras como você lida com o poder, eu sei como você vive escondendo da sua esposa o teu adultério, ou do teu esposo o teu adultério. Eu conheço a tua forma de estar na igreja, levantando mão no domingo e vivendo uma vida promíscua e se prostituindo fora da igreja. Eu conheço você que diz que não tem nenhum problema com bebida, e na sua casa tem um altar de bebidas que você bebe, e é a sua bebida que você bebe, você tem projetado na vida dos seus filhos, adolescentes, e quando eles bebem, e você diz: não beba, meu filho, e ele diz: o senhor também bebe. Verdadeiros altares, a gente fica olhando para o mundo e a gente esqueceu que talvez estejamos involucrados pelo mundo dentro da nossa própria casa. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Chega uma hora, e diz o texto sagrado, no versículo de número 28, 27 diz assim: ele respondeu: meu nome é Jacó. O meu nome é Jacó. Essa palavra, essa afirmação é muito séria, porque o que ele está dizendo aqui é quem ele é de fato. Eu sou um mentiroso, eu sou enganador, eu ludibriei, eu forjei as coisas para obter e tirar proveito da situação. Sabe, irmãos, no Val de Jaboque tem que chegar um momento em que a gente precisa dizer exatamente isso: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, o meu nome é Francisco. O meu nome é Francisco.
E o Senhor conhece, e o Senhor sabe o que eu tenho feito, que eu não tenho agradado o Senhor, que eu não tenho sido de fato alguém que o Senhor tem se agradado, e nem tenho agradado minha família através do meu comportamento. O meu nome é Francisco. Todos nós precisamos chegar a um momento de confissão, porque se não houver confissão, você não vai viver uma vida de intimidade com Deus, você não vai crescer em santidade, você não vai ter experiência real com Deus através da sua palavra, porque tudo perpassa pela confissão de pecados. O grande problema é que se rasgou das páginas da Bíblia a palavra pecado, hamartia em grego, que significa errar o alvo. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser curado, ser sarado, ser novamente cheio da graça, da presença inaudita de Deus, indizível do seu amor sobre nossa vida, é necessário reafirmar onde está o nosso problema, onde está o nosso pecado, e falar: Senhor, esse é o meu pecado, eu confesso para o Senhor, perdoa-me, purifica-me, lava-me. Foi isso que Davi fez. Davi confessou o seu pecado. Pecado terrível. Pecado de assassinato, pecado de adultério. Mas ele confessou o seu pecado. Ele disse que enquanto ele ocultou o pecado, diz isso no Salmo 32, envelheceram, seus ossos ficaram tórridos, ficaram totalmente machucados, seus ossos os comprimiam, sufocavam, sequíssimos, estéreis, sem vida. Mas ele disse: mas o meu pecado eu não mais ocultei. Jacó disse: eu sou um usurpador, meu nome é Jacó, eu de fato tenho pecado contra o Senhor, contra o meu pai, contra o meu irmão, contra mim mesmo. Verso 28, vem o refrigério da confissão. Diz assim: então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que algo lindo! Deus muda o nome de Jacó. Teu nome não vai ser mais Jacó, teu nome agora é Israel. Eu não sei qual é o seu nome, e eu quero que você entenda o que eu vou falar para você. Mas se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele vai imputar em nós um novo viver, uma nova caminhada, e um nome zeloso, lindo e maravilhoso nós teremos. Não significa que você vai mudar o seu nome, significa que Deus vai fazer de você alguém que tem o seu nome, e o seu nome será honrado diante de Deus e das pessoas, porque você é uma pessoa livre para a glória de Deus. E finalmente, nós temos aqui a reconciliação. Primeira, a confrontação de Deus com Jacó. Segundo, a confissão de Jacó a Deus. E o terceiro, a reconciliação de Jacó. Diz o verso de número 29 e 30. Tornou Jacó: diz-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu o Senhor: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Você sabe o que significa isso? Jacó estava em busca de uma bênção. A bênção de ter um coração em paz, de não carregar mais o fardo, essa carroça pesada que você tem carregado. Você não precisa mais carregar isso.
Porque depois da confissão, diz a Bíblia aqui que o Senhor o abençoou. E após abençoá-lo, diz o texto no verso 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. A minha vida foi salva. Hoje, esse lugar pode se transformar num Peniel na sua vida, na minha vida. De sentirmos o refrigério de Deus verdadeiramente, de maneira genuína. Como eu disse, todos nós temos pecados, porque somos pecadores. Eu não creio na doutrina da impecabilidade. A nossa natureza é pecaminosa. Mas posso lhe dizer que existem alguns pecados que, se você não se libertar deles, você vai viver uma vida de tristeza, de sofrimento, de dor, de amargura e principalmente ausência de paz. Nós estamos diante da palavra de Deus. Jacó recebeu um novo nome, Israel. A minha oração é que nessa noite, nessa jornada de restauração, você seja tocado pelo Espírito Santo. Sejamos todos aqui tocados pelo Espírito Santo, movidos para a glória de Deus nessa direção. Agora eu quero concluir esta mensagem. Quero concluir com 2 princípios doutrinários da nossa igreja. O primeiro é que na nossa doutrina nós cremos na eleição incondicional. O que significa isso, pastor? É que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, foi Ele que nos elegeu, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que estabeleceu todas as coisas antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1. Jacó não precisava fazer tudo o que ele fez para saber de que Deus tinha escolhido Jacó. Porque no capítulo 25 nós vamos encontrar uma promessa, uma palavra profética, de que 2 filhos iriam nascer de Rebeca. Um nasceria e o outro estaria segurando o calcanhar do outro, do mais velho. E diz o texto que o mais novo iria reinar sobre o mais velho e teria uma grande nação. Essa bênção era a bênção de Jacó. Deus tinha elegido Jacó. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque você pode estar aqui olhando para os seus pecados, você que é filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, que o seu nome já foi escrito no livro da vida, você foi alcançado pela graça, você é de Deus, você pertence a Deus, ninguém pode mais arrebatar você do Pai, porque você pertence a Ele, e você é confrontado com seus pecados, e você possa achar de que isto é um pecado de morte eterna. E eu quero dizer para você que esta mensagem aqui da história de Jacó é para fazer com que a sua jornada seja uma jornada verdadeiramente de restauração. Sabe por quê? Porque você foi alcançado por Jesus, você foi reconciliado por Cristo, você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, você pertence a Deus. O que Deus quer e requer e deseja é que você confesse os seus pecados e viva uma vida livre para a glória dEle, porque você é dEle. Segundo princípio doutrinário da nossa igreja, graça irresistível. O verso de número 30 do capítulo 32 diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Não foi só a confrontação com os seus pecados, mas este homem teve uma experiência real com Deus. Deus tocou neste homem ao longo da trajetória dele. Deus falou muitas vezes com ele, Deus ministrou muitas vezes na vida dele. Mas no Val de Jaboque foi um momento onde este homem teve consciência da graça de Deus sobre a vida dele. E essa graça, ela é irresistível. Ninguém pode resistir quando Deus vai ao nosso encontro, quando Deus vai ao encontro da sua vida, quando Deus vai ao seu encontro. É algo irresistível. Não tem como você ficar com o coração empedernido, com o coração endurecido,
endurecido, petrificado. Não tem como você resistir ao poder da palavra, ao poder do evangelho, ao poder do nome de Jesus. E portanto, em nome de Jesus, assim como aconteceu na vida de Jacó, que aconteça em muitas vidas aqui, que todos sejam alcançados pela graça de Deus, porque a graça, ela é irresistível, e quando Deus alcança uma pessoa, é para sempre, para sempre, para sempre e para sempre. Aleluia! Portanto, que o Val de Jaboque seja uma realidade espiritual na sua vida e na minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão nos assistindo pela televisão, pela internet. Quero orar com você. Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. E eu peço a você, nesse momento, você não precisa levantar a mão, você não precisa colocar a mão em algum lugar, nada disso. Mas eu gostaria que você se colocasse numa posição como filho e filha do Senhor, que tem lutas internas, que tem pecados que precisam serem confessados. Porque a Bíblia diz que quando confessamos nossos pecados a Deus, Deus nos perdoa. E a minha oração é que um dia você encontre alguém que você possa compartilhar, alguém que ama a Deus, que teme a Deus, que você conhece e que tem total discrição, e que você possa compartilhar da sua luta, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. E eu creio nessa noite que há muitos queridos aqui que podem chegar diante do Val de Jaboque, diante do ribeiro, buscando refrigério para a sua alma, dizendo: Senhor, eu tenho essa luta, eu não consigo me libertar, por favor, me ajuda agora, me ajuda, eu não quero viver uma vida mais longe do Senhor, eu não quero viver uma vida mais dissoluta, cheio de pecados que não agradam ao Senhor, que tem destruído a minha casa, que tem destruído a minha família. Oh, meus queridos, eu gostaria que você fizesse essa oração, porque essa oração que eu faço, teve um momento na minha vida que eu disse: Senhor, eu não consigo mais viver dessa maneira, eu não quero viver dessa maneira, ajuda-me. E o Senhor veio com refrigério e com graça, dizendo que eu era seu filho, dizendo de que eu era seu filho, e que Ele estava me libertando do pecado. Há tantos pecados a serem confessados. Aqui nesta noite e nas casas, onde você estiver, é você e Deus. É como o texto diz, sozinho. E fale com Deus. E peça a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa jornada. Porque nessa jornada Deus quer nos levar para um lugar que Ele deseja que estejamos, que é no centro da sua vontade. Ó Espírito Santo, estamos aqui, e como teus filhos e tuas filhas, nós confessamos os nossos pecados. Senhor, tira agora esse pecado que me domina, que oprime, que machuca. Assim como Paulo disse: desventurado homem sou, quem me livrará deste corpo? Senhor, existem lutas dentro da gente, desejos que a gente sabe que são terríveis e nós não queremos cometê-los, mas constantemente cometemos, como diz sua palavra.
Por isso ajuda-nos agora, e vem com teu bálsamo, vem com teu óleo, vem com a tua presença e nos purifique de todo o pecado, Senhor, para que a nossa jornada seja leve. Ó Deus, a sua palavra diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Senhor, nós entregamos na tua cruz agora os pecados que temos cometido, que não agrada o Senhor, e na certeza que estamos sendo agora purificados, lavados, reconciliados com o Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.